Colegas armaram uma cilada para um pai solteiro num encontro às cegas com uma garota cadeirante, mas as ações dele os fizeram chorar. Segredos vieram à tona e suas vidas mudaram para sempre de forma inesperada. Uma história de superação e amor verdadeiro que vai tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei e comente de onde você está assistindo. O barulho ensurdecedor da britadeira ecoava pelo canteiro de obras na Vila Madalena, mas Bruno Mendes nem sequer ergueu os olhos da prancheta. Aos 35 anos, ele havia desenvolvido uma capacidade quase sobrenatural de se isolar do mundo. Ao redor, quando mergulhava nos cálculos estruturais. Era uma segunda-feira típica de maio em São Paulo, com aquele frio cortante que antecede o inverno, e o engenheiro civil ajustava o colarinho da jaqueta jeans desbotada enquanto conferia pela terceira vez as especificações do projeto. "Bruno, cara, você vai ficar aí plantado até o juízo final?" A voz rouca de Marcelo, o mestre de obras, o trouxe de volta à realidade. O homem moreno e baixo, com as mãos calejadas de décadas no ramo da construção, sorria debaixo do capacete amarelo. "Já são quase 6 da tarde e você nem almoçou. Direito hoje." Bruno piscou algumas vezes, como se estivesse saindo de um transe, e olhou ao redor. O canteiro estava praticamente vazio. Apenas alguns operários terminavam de organizar as ferramentas para o dia seguinte. O céu paulistano começava a ganhar tons alaranjados, e ele percebeu que havia perdido completamente a noção do tempo novamente. "Preciso terminar essa revisão estrutural", murmurou, passando a mão pelos cabelos castanhos ligeiramente grisalhos nas têmporas. "Se entregar amanhã com erro, o cliente vai cancelar o contrato." Marcelo balançou a cabeça com um misto de preocupação e exasperação. Conhecia Bruno há 5 anos. Desde que o engenheiro chegara à construtora Almeida e Associados, e havia notado como o rapaz usava o trabalho como uma espécie de escudo. Era competente, meticuloso até a obsessão, mas parecia carregar um peso invisível nos ombros que o fazia evitar qualquer interação social desnecessária. "Olha só, Bruno", disse Marcelo, tirando o capacete e revelando os cabelos grisalhos suados. "Você é um cara inteligente, trabalha que nem um condenado, mas quando foi a última vez que você saiu para tomar uma cerveja? Conversou com uma mulher que não fosse sobre viga ou fundação?" Bruno sentiu o rosto esquentar. Essa era exatamente o tipo de conversa que ele tentava evitar a todo custo. Guardou a prancheta na mochila preta desgastada e começou a se dirigir ao portão, esperando que Marcelo entendesse o recado. "Não tenho tempo para isso", resmungou. "Isabela me espera em casa e ainda preciso ajudá-la com o dever de matemática." A menção da filha sempre funcionava como uma barreira eficaz para encerrar conversas pessoais. Bruno subia na Estrada Prata, comprada usada 3 anos atrás, quando Marcelo se aproximou da janela do motorista. "Escuta aqui, meu amigo. A Isabela é uma menina esperta, vai crescer e ter a vida dela. E, aí, você vai ficar sozinho nesse mundo enterrado em projeto e planilha?" Bruno deu a partida no carro sem responder, mas as palavras de Marcelo ecoaram em sua mente durante todo o trajeto até o apartamento de 2 quartos na Vila Mariana. O trânsito estava pesado na Avenida Paulista, dando-lhe tempo demais para pensar, algo que sempre tentava evitar após as 6 da tarde. 6 anos. Havia 6 anos que Fernanda havia ido embora, deixando Isabela com apenas 2 anos e uma carta explicando que não estava pronta para ser mãe. Bruno ainda se lembrava da manhã em que acordou e encontrou o berço vazio, a mala de Fernanda sumida e apenas um bilhete sobre a mesa da cozinha. Desde então, ele havia construído uma rotina rígida: trabalho, Isabela, casa, nada mais. Era mais seguro assim. Quando chegou ao prédio de classe média onde moravam, Isabela já estava na portaria conversando animadamente com seu Jorge,
o porteiro aposentado que havia se tornado uma figura paterna para a menina. Aos 8 anos, Isabela era uma mistura perfeita dos pais. Os olhos verdes de Bruno e os cabelos cacheados castanho claro de Fernanda, mas com uma personalidade vibrante que contrastava com a introversão do pai. Pai, o seu Jorge estava me contando sobre a festa junina que vai ter no prédio. Isabela correu em direção ao pai com uma energia contagiante. Posso participar? Por favor, por favor! Bruno abraçou a filha e sentiu aquele aperto familiar no peito. Isabela era seu mundo, a única pessoa por quem ele conseguia sorrir genuinamente. Mas festas significavam outras pessoas, conversas, olhares curiosos sobre o pai solteiro. Significavam sair da zona de conforto que ele havia construído cuidadosamente. A gente conversa em casa, princesa, disse, pegando a mochila escolar cor-de-rosa da menina. Você terminou o dever? No elevador, Isabela tagarelava sobre a escola, sobre a professora de dança, sobre os colegas de classe. Bruno ouvia com atenção, fazendo as perguntas certas nos momentos certos, mas uma parte de sua mente ainda estava presa nas palavras de Marcelo. Quando foi a última vez que ele havia conversado com uma mulher que não fosse sobre trabalho ou assuntos relacionados a Isabela? O apartamento era pequeno, mas aconchegante. Bruno havia se esforçado para criar um ambiente alegre para a filha. Desenhos nas paredes, livros infantis espalhados pela sala, uma pequena mesa cor-de-rosa onde Isabela fazia os deveres. Mas também havia sinais claros de um homem vivendo sozinho. Pilhas de projetos sobre a mesa de jantar, cafeteira sempre ligada, fotografias da filha por toda parte, mas nenhuma dele próprio. Enquanto preparava o jantar, macarrão com molho de tomate e frango desfiado, uma das poucas receitas que havia aprendido a fazer decentemente, Bruno observou Isabela desenhando na mesa da sala. Ela estava fazendo um desenho de uma família, um homem, uma menina e uma terceira figura feminina que ela havia começado a desenhar, mas apagado várias vezes. Quem é ela? Perguntou Bruno, secando as mãos no pano de prato e se aproximando da filha. Isabela olhou para o desenho e depois para o pai com uma expressão séria demais para uma criança de 8 anos. É a mamãe que eu imagino que você merece ter, disse simplesmente. Bruno sentiu o ar fugir dos pulmões. Isabela nunca falava sobre Fernanda, nunca perguntava por que a mãe havia ido embora. Nunca questionava por que eram apenas eles dois contra o mundo. Mas, aparentemente, ela pensava sobre isso mais do que ele imaginava. Naquela noite, depois que Isabela dormiu, Bruno ficou na varanda do apartamento olhando para as luzes da cidade. São Paulo se estendia infinitamente em todas as direções, milhões de pessoas vivendo suas vidas, encontrando-se, apaixonando-se, construindo famílias. E ali estava ele, isolado em seu mundo particular de fórmulas de engenharia e responsabilidades paternas. Pegou o celular e por um momento considerou ligar para alguém. Mas quem? Não tinha amigos próximos, apenas colegas de trabalho. Não mantinha contato com a família desde que decidiu assumir Isabela sozinho. Havia se tornado uma ilha, e ilhas não precisavam de pontes. Mas as palavras de Isabela ecoavam em sua mente. A mamãe que eu imagino que você merece ter. Será que sua filha estava crescendo achando que ele era incompleto? Que eles eram uma família incompleta? Bruno guardou essas reflexões no fundo da mente, onde mantinha todas as emoções inconvenientes, e foi dormir. Amanhã seria apenas mais um dia de trabalho, mais um dia da rotina segura que havia construído. Ele não fazia ideia de que, na construtora onde trabalhava, seus colegas já estavam tramando algo que destruiria completamente essa rotina cuidadosamente planejada. A sala de reuniões da construtora Almeida em Associados fervilhava com uma energia incomum naquela terça-feira de manhã. Não era uma reunião oficial, pelo menos não estava na agenda.
Ao redor da mesa de fórmica arranhada, 5 funcionários cochichavam, como adolescentes tramando uma travessura. A diferença era que todos tinham mais de 40 anos e estavam genuinamente preocupados com o bem-estar de um colega. Gente, pelo amor de Deus, o Bruno está virando um fantasma, declarou Carla, a assistente administrativa de 45 anos, ajeitando os óculos de grau grosso enquanto folheava uma revista de fofocas. Ontem eu ofereci um brigadeiro para ele, e o homem quase teve um ataque de pânico só porque eu sorri. Roberto, o engenheiro sênior e supervisor direto de Bruno, riu baixinho enquanto mexia no café já frio. Alto e de barriga proeminente, Roberto era conhecido por sua franqueza brutal e seu coração mole quando se tratava dos funcionários mais novos. O cara é competente demais para ser tão triste, disse, balançando a cabeça grisalha. Sabe quantos projetos ele entregou no prazo nos últimos 6 meses? Todos. Sabe quantas vezes ele apareceu no happy hour da empresa? 0. Isso não é normal. Joana, a arquiteta responsável pelos projetos residenciais, tamborilava-o com os dedos pintados de vermelho na mesa. Aos 38 anos, divorciada há 3, ela reconhecia os sinais de alguém que havia se fechado emocionalmente após um trauma. Vocês sabem que ele cria a filha sozinho, né? Disse em tom conspiratório. A menina às vezes fica na recepção esperando ele terminar o expediente. E é uma criança adorável, educada, inteligente, mas dá para ver que ela também é meio tímida, igual ao pai. Marcos, o estagiário de arquitetura de 26 anos, se remexeu na cadeira desconfortavelmente. Era o mais novo do grupo e ainda não entendia bem por que estava sendo incluído nessa conversa. Não sei não, pessoal, disse hesitante. E se o Bruno gosta de ficar sozinho? Não é todo mundo que precisa estar sempre acompanhado. Márcia, a coordenadora de recursos humanos, ajeitou o blazer azul marinho e olhou para Marcos com a expressão de quem havia visto essa história se repetir muitas vezes. Marcos, querido, existe uma diferença entre escolher ficar sozinho e se isolar por medo, explicou com a paciência de quem lidava com funcionários problemáticos há 15 anos. O Bruno não está bem. Ele trabalha que nem um doido, mal fala com ninguém, e quando alguém tenta se aproximar, ele some igual fumaça. A conversa foi interrompida quando ouviram os passos característicos de Bruno no corredor. Sempre rápidos, sempre diretos. Ao ponto, o grupo se calou instantaneamente e fingiu estar discutindo o cronograma da obra da Vila Madalena. Bruno passou pela sala sem nem olhar para dentro, dirigindo-se diretamente ao seu cubículo no fundo do escritório. Vocês viram isso? Sussurrou Carla. Ele nem disse bom dia. Antigamente, pelo menos, acenava com a cabeça. Roberto suspirou profundamente e tomou uma decisão que mudaria o curso de muitas vidas. Olha só, a festa junina da empresa é semana que vem. Todos os anos a gente tenta incluir o Bruno e todos os anos ele arranja uma desculpa para não ir. Esse ano vai ser diferente. Como assim? Perguntou Joana intrigada. A gente vai forçar ele a ir, e mais que isso, a gente vai arranjar uma companhia para ele. O silêncio que se seguiu foi quebrado pela risada nervosa de Marcos. Vocês estão falando sério? Vocês vão armar um encontro às cegas pro Bruno? Por que não? Defendeu-se Roberto. O homem não vai atrás de ninguém por conta própria. Já faz 6 anos que ele vive que nem um monge. A filha dele merece ver o pai feliz, e ele merece ter uma vida além do trabalho. Márcia, sempre prática já, estava fazendo anotações em seu bloquinho. Tudo bem, digamos que a gente aceite essa ideia maluca. Quem vocês têm em mente? Não pode ser qualquer pessoa. Tem que ser alguém especial, que entenda que o Bruno tem uma filha e que ele é complicado. Foi quando Carla teve um estalo. Ela se endireitou na cadeira como se tivesse levado um choque. Gente, eu tenho a pessoa perfeita, exclamou, quase derrubando o café de Roberto. Vocês conhecem a Marina? O grupo trocou olhares vazios. Marina quem?
perguntou Joana. Marina Santos. Ela é fisioterapeuta na clínica de reabilitação aqui do bairro. Eu a conheci quando minha mãe fez fisioterapia lá no ano passado. A mulher é um anjo, gente. Paciente, carinhosa, inteligente, linda. E? Insistiu Roberto impaciente. Carla fez uma pausa dramática. E ela usa cadeira de rodas. O silêncio voltou à sala, mas desta vez tinha um peso diferente. Marcos foi o primeiro a falar. Carla, você não pode estar sugerindo que a gente colhe o Bruno com uma pessoa com deficiência só porque ele é tímido. Isso é o quê? Interrompeu Carla com um tom defensivo. Vocês não entenderam. Eu não estou sugerindo ela porque ela tem deficiência. Estou sugerindo ela porque ela é incrível. E acontece que ela também tem suas próprias barreiras para quebrar. Márcia se inclinou para a frente interessada. O que você quer dizer? Minha mãe me contou que a Marina se mudou para São Paulo faz pouco tempo. Veio lá de Recife. Ela está tentando construir uma vida independente aqui, mas está sendo difícil. As pessoas ou tratam ela como coitadinha ou nem a veem. Ela precisa conhecer gente legal, gente de verdade. Roberto coçou a barba por alguns segundos, pensativo. Então, vocês acham que 2 pessoas com problemas de socialização podem se ajudar? Eu acho que 2 pessoas boas que estão passando por dificuldades podem descobrir que não precisam passar por elas sozinhas, corrigiu Joana, surpresa com sua própria sensibilidade. A conversa foi ganhando corpo ao longo da manhã. Durante o intervalo do almoço, o grupo se reuniu novamente para refinar o plano. Carla havia ligado para a clínica e descoberto que Marina também estava sozinha em São Paulo, sem família ou muitos amigos. Márcia havia checado discretamente se Bruno realmente não tinha planos para a festa junina. O plano é o seguinte, disse Roberto assumindo o controle da operação como se fosse um projeto de engenharia. A gente convence o Bruno a ir na festa, não como um encontro, mas como funcionário da empresa mesmo. A gente fala que é importante para o trabalho, que os clientes vão estar lá. E a Marina? Perguntou Marcos. Eu converso com ela, ofereceu-se Carla. Vou na clínica hoje à tarde. Falo que a empresa está fazendo um evento beneficente e que seria legal ter um profissional de saúde presente. Não vou mentir sobre a festa, só vou direcionar as expectativas. Joana franziu a testa. Vocês têm certeza de que isso é uma boa ideia? E se der errado? E se os 2 se sentirem enganados? E se der certo? Rebateu Roberto. Olha, a gente não está forçando ninguém a casar. A gente só está criando uma oportunidade para 2 pessoas legais se conhecerem em um ambiente descontraído. Mércia fechou o bloquinho com um estalo. Eu aceito a responsabilidade pelo lado corporativo disso. Se der problema, eu assumo a culpa. Mas vocês têm que prometer uma coisa. Se qualquer um dos 2 demonstrar desconforto real na festa, a gente para com isso imediatamente. E assim nasceu a conspiração mais bem intencionada da história da construtora Almeida em Associados. Durante o resto da semana, cada membro do grupo executou sua parte do plano com a precisão de uma operação militar. Roberto encontrou uma desculpa perfeita para Bruno. Um cliente importante estaria na festa e queria conhecer pessoalmente o engenheiro responsável pelo projeto residencial mais complexo do ano. Bruno não poderia recusar sem prejudicar sua carreira. Carla visitou a clínica e encontrou Marina durante o intervalo. A fisioterapeuta era mesmo tudo que Carla havia descrito. Uma mulher de 32 anos, com cabelos cacheados presos em um rabo de cavalo, olhos castanhos expressivos e um sorriso que iluminava o ambiente. Quando Carla mencionou a festa da construtora e a possibilidade de Marina conhecer pessoas novas em São Paulo, os olhos dela brilharam com uma mistura de esperança e nervosismo. Faz tempo que eu não vou em uma festa, admitiu Marina, ajeitando a blusa verde água que realçava seu tom de pele. Desde que me mudei para cá, tem sido só trabalho e casa, trabalho e casa. É exatamente por isso que você precisa ir, insistiu Carla.
Vai ser divertido, tem comida boa, música e as pessoas da empresa são legais. Você vai se sentir em casa. Nenhuma das duas mencionou Bruno, especificamente, mas ambas sabiam que algo especial estava sendo planejado para aquela festa junina. O salão de eventos da construtora Almeida em Associados havia se transformado numa típica festa junina paulistana. Bandeirinhas coloridas pendiam do teto, barraquinhas improvisadas ofereciam quentão, paçoca e pé de moleque, enquanto um som ambiente tocava clássicos do forró e música sertaneja. O cheiro de milho assado e canjica pairava no ar, misturado com o aroma doce de cocada e maçã do amor. Bruno chegou pontualmente às 19 horas, usando sua melhor camisa social azul clara e uma calça jeans escura. Isabela o acompanhava, radiante em seu vestidinho, xadrez vermelho e branco, que ele havia comprado especialmente para a ocasião. A menina havia insistido em usar 2 trancinhas com laços amarelos, completando o visual caipira. "Pai, que festa linda!" exclamou Isabela, seus olhos verdes brilhando enquanto observava a decoração. "Posso pedir uma maçã do amor?" "Claro, princesa, mas primeiro vamos cumprimentar o pessoal do trabalho", respondeu Bruno, sentindo aquele familiar aperto no estômago que sempre o acometia em eventos sociais. Ele ajeitou o colarinho da camisa nervosamente e varreu o salão com o olhar, procurando por Roberto ou qualquer rosto familiar que pudesse servir como âncora em meio ao mar de pessoas desconhecidas. Do outro lado do salão, Marina havia chegado 15 minutos antes, empurrando sua cadeira de rodas com a elegância de quem havia transformado a mobilidade em arte. Usava uma blusa amarela vibrante que contrastava lindamente com sua pele morena e uma saia longa florida que se espalhava graciosamente ao redor da cadeira. Seus cabelos cacheados estavam soltos, emoldurando o rosto de forma natural e descontraída. Carla a havia recebido na entrada com entusiasmo exagerado, apresentando-a rapidamente a alguns colegas antes de se desculpar para resolver uns detalhes da organização. Marina não desconfiou de nada. Estava genuinamente feliz por estar ali, conhecendo pessoas novas e sentindo-se parte de uma comunidade pela primeira vez desde que chegara a São Paulo. "Marina, que bom que você veio!" disse Joana, se aproximando com um copo de quentão fumegante. "Carla me falou tanto sobre você. Como está sendo a adaptação à cidade?" "Desafiadora, mas emocionante", respondeu Marina, aceitando a bebida com um sorriso caloroso. "São Paulo é bem diferente de Recife, mas estou aprendendo a navegar pela cidade, literally", acrescentou com uma risada, fazendo um gesto em direção à sua cadeira. Joana riu também, relaxando. Havia ficado nervosa sobre como abordar o assunto da deficiência, mas Marina tinha uma naturalidade que tornava qualquer conversa fluida. Do outro lado do salão, Roberto havia localizado Bruno e se dirigia em sua direção com a determinação de um homem em missão. O engenheiro sênior cumprimentou Isabela com um carinho paternal antes de se voltar para Bruno. "Bruno, que bom que você veio. O cliente que eu mencionei ainda não chegou, mas deve aparecer em breve. Enquanto isso, por que você não relaxa um pouco? Aproveita a festa com a Isabela." Bruno assentiu rigidamente, claramente desconfortável, com a quantidade de pessoas e o volume da música. Isabela, por outro lado, já havia avistado outras crianças brincando próximo à barraquinha de pescaria e estava praticamente se contorcendo de ansiedade para ir se juntar a elas. "Pai, posso ir brincar com aquelas crianças? Por favor?" Bruno olhou na direção indicada e viu um grupo de filhos de funcionários se divertindo com jogos típicos de festa junina. Seria seguro deixar Isabela se divertir por alguns minutos enquanto ele tentava cumprir seu dever social de estar presente. "Pode ir, mas fica por ali onde eu posso te ver, tá bom?" Isabela beijou o rosto do pai e,
Saiu correndo em direção às brincadeiras, deixando Bruno sozinho e visivelmente perdido em meio à multidão. Ele se dirigiu discretamente para um canto menos movimentado, próximo à mesa de bebidas, onde poderia observar a festa sem se sentir observado. Foi nesse momento que o destino, ou melhor, a conspiração cuidadosamente orquestrada de seus colegas, entrou em ação. Márcia se aproximou de Marina com um sorriso conspiratório. Marina, tem uma pessoa aqui que eu gostaria muito que você conhecesse. É o Bruno, um dos nossos engenheiros. Ele é meio tímido, mas é um cara incrível. Pai solteiro, super dedicado. Claro, seria um prazer conhecê-lo, respondeu Marina, sempre aberta a novas amizades. Enquanto isso, Carla interceptou Bruno próximo à mesa de bebidas. Bruno, que bom te ver relaxando um pouco. Escuta, tem uma pessoa aqui que eu quero que você conheça. A Marina é fisioterapeuta, nova na cidade, e é uma pessoa maravilhosa. Acho que vocês vão se dar super bem. Bruno sentiu o sangue gelar. Ele reconhecia aquele tom de voz. Era o mesmo que sua mãe usava anos atrás, quando tentava apresentá-lo para filhas de amigas. Mas antes que pudesse inventar uma desculpa, Carla já estava praticamente o empurrando na direção de Marina. O encontro aconteceu próximo ao centro do salão, exatamente onde a pista de dança havia sido montada. Marina estava conversando animadamente com Joana quando percebeu um homem alto e claramente desconfortável sendo conduzido em sua direção por Carla. Mesmo à distância, ela pôde perceber seus ombros tensos e a expressão de leve pânico em seus olhos verdes. Marina, este é o Bruno que eu te falei. Bruno, esta é a Marina. O silêncio que se seguiu foi desfavorável para todos os envolvidos. Bruno olhou para Marina e sentiu sua mente dar um branco total. Ela era linda, isso era inegável. Mas a cadeira de rodas o pegou completamente desprevenido. Não que houvesse algo errado com isso, mas ninguém o havia preparado, e Bruno era o tipo de pessoa que precisava se preparar mentalmente para qualquer situação nova. Marina, por sua vez, percebeu imediatamente a expressão de choque no rosto de Bruno. Ela havia aprendido a ler essas reações ao longo dos anos. A surpresa, seguida do constrangimento, seguida da supercompensação educada. Era um padrão que ela conhecia bem demais. Oi, Bruno, disse ela, estendendo a mão com um sorriso caloroso, decidindo ignorar a reação inicial dele. Carla me contou que você trabalha com engenharia. Deve ser interessante. Bruno pegou a mão dela automaticamente, sentindo como ela era macia e quente. Por um momento, esqueceu completamente onde estava. Sim, engenharia civil, conseguiu gaguejar. E você trabalha com fisioterapia, completou Marina pacientemente. Trabalho na clínica de reabilitação aqui do bairro. Ah, que legal, Bruno respondeu, sabendo que soava completamente estúpido, mas incapaz de formar pensamentos coerentes. Sua mente estava correndo em várias direções ao mesmo tempo. Ela é linda, porque ninguém me avisou. O que eu falo agora, ela deve achar que sou um idiota. Preciso dizer alguma coisa inteligente. A música mudou para um forró mais animado e casais começaram a se formar na pista de dança ao redor deles. Marina notou que alguns funcionários da empresa estavam claramente observando a interação deles, o que a fez perceber que aquele encontro não era casual. Você dança? Perguntou ela, meio brincando, meio testando como Bruno reagiria. A pergunta foi como um raio. Bruno olhou para a cadeira de rodas, depois para Marina, depois para a pista de dança e sentiu o pânico tomar conta completamente. Como ela podia dançar? O que ele deveria responder? Seria ofensivo dizer não? Seria ofensivo dizer sim? Eu não sei como. Ele começou a falar, mas as palavras se embaralhavam na boca. Foi então que aconteceu o desastre que marcaria aquela noite para sempre.
Um dos organizadores da festa passou por trás de Bruno, carregando uma bandeja com copos de quentão fumegante. Bruno, nervoso e sem saber onde colocar as mãos, fez um movimento brusco para se virar, esbarrando violentamente na bandeja. O quentão quente se derramou diretamente sobre Marina, encharcando sua blusa amarela e respingando em seus braços. O líquido estava quente o suficiente para ser desconfortável, mas não para causar queimaduras graves. "Ai, meu Deus!" gritou Marina, mais por surpresa do que por dor. O salão inteiro pareceu congelar. Conversas pararam, a música continuou tocando, mas todas as atenções se voltaram para a cena. Bruno olhou para Marina encharcada de quentão, para os rostos chocados dos colegas ao redor, para as manchas escuras na blusa dela, e sentiu como se o chão fosse se abrir e engoli-lo. Eu sinto muito. Eu não... Desculpa, eu... balbuciou, mas em vez de ajudar, em vez de oferecer guardanapos ou perguntar se ela estava bem, Bruno simplesmente saiu correndo, literalmente correndo. Atravessou o salão em direção à saída, deixando Marina sentada ali, pingando quentão, no meio da pista de dança, com dezenas de pessoas olhando para ela com uma mistura de pena e constrangimento. Isabela, que havia presenciado toda a cena de longe, correu atrás do pai. Pai, espera! A moça tá bem, você não vai ajudar ela?" Mas Bruno já estava no estacionamento, destravando o carro com mãos trêmulas. Ele havia acabado de protagonizar o encontro mais desastroso de toda sua vida adulta, e tudo o que conseguia pensar era em fugir o mais rápido possível daquela humilhação. Dentro do salão, Marina permanecia ali, sentindo o quentão esfriar em sua roupa enquanto processava o que havia acontecido. Carla correu com guardanapos. Joana ofereceu sua própria blusa para trocar. Roberto murmurou desculpas envergonhadas. Mas Marina estava olhando para a porta por onde Bruno havia desaparecido, e uma expressão pensativa havia substituído o choque inicial em seu rosto. Ela conhecia o medo quando o via, e acabara de ver um homem aterrorizado fugindo não dela, mas de si mesmo. A segunda-feira seguinte à festa junina amanheceu com uma São Paulo particularmente cinzenta e fria. No escritório da construtora Almeida em Associados, o clima estava ainda mais pesado que o tempo nublado lá fora. Bruno havia chegado meia hora mais cedo que o habitual, esperando que isso lhe desse a chance de se esconder atrás de seus projetos antes que os colegas chegassem e começassem os comentários inevitáveis sobre o fiasco da festa. Não funcionou. Roberto foi o primeiro a aparecer, seguido rapidamente por Carla, Joana e Márcia. O trio feminino parecia ter coordenado a chegada, todas com expressões que variavam entre decepção, raiva e constrangimento. Bruno tentou se concentrar nos cálculos estruturais à sua frente, mas podia sentir os olhares pesando sobre sua mesa. "Bruno!" A voz de Roberto não estava brava, o que de alguma forma era pior. Soava decepcionada. "Podemos conversar?" Bruno ergueu os olhos relutantemente e encontrou seu supervisor parado ao lado de sua mesa com os braços cruzados. Atrás dele, Carla balançava a cabeça com uma expressão de descrença. "Roberto, eu posso explicar..." "Você pode explicar como um homem de 35 anos sai correndo de uma festa depois de derramar bebida quente em cima de uma mulher?" interrompeu Carla, sua voz carregada de indignação. "Porque eu honestamente não consigo entender." Bruno sentiu o rosto esquentar. Ao redor do escritório, outros funcionários fingiam estar concentrados em seus próprios afazeres, mas era óbvio que todos estavam prestando atenção na conversa. "Eu entrei em pânico", admitiu Bruno em voz baixa. "Não sei o que dizer. Foi terrível, eu sei. Terrível", repetiu Joana, se aproximando com os braços cruzados sobre o blazer cinza. "Bruno, a Marina é uma pessoa maravilhosa. Ela se mudou para São Paulo há poucos meses, não conhece quase ninguém.
e nós a trouxemos para a festa, prometendo que ela conheceria gente legal. E aí você derrama quentão quente nela e sai correndo como se ela fosse contagiosa, completou Márcia, sua voz profissional não disfarçando a irritação. Bruno fechou os olhos por um momento, sentindo o peso da humilhação de sábado retornando com força total. Ele havia passado o resto do fim de semana repassando a cena mentalmente, cada vez se sentindo mais miserável. Eu sei que estraguei tudo, disse ele, olhando para as próprias mãos. Não foi por causa da cadeira de rodas dela. Foi porque eu não sei como me comportar em situações sociais. Nunca soube. Então você deveria ter ficado e se desculpado como um adulto, rebateu Roberto. Em vez de deixar a coitada sentada ali ensopada enquanto todo mundo ficava olhando. Bruno winced com a imagem mental. Ele havia imaginado essa cena dezenas de vezes desde sábado e cada vez se sentia pior. Como ela ficou? Ela se machucou? Fisicamente? Não, respondeu Carla, suavizando um pouco o tom. Mas psicologicamente? Bruno, você a humilhou na frente de um monte de gente. Ela ficou constrangida, confusa e provavelmente se sentindo rejeitada. O silêncio que se seguiu foi quebrado pela chegada de Marcos, que havia perdido o início da conversa, mas rapidamente captou o clima tenso. O que está acontecendo aqui? Perguntou o estagiário. Estamos tentando entender como corrigir o estrago que fizemos, disse Márcia com um suspiro. Nossa tentativa de ajudar o Bruno resultou numa situação horrível para uma pessoa inocente. Bruno finalmente ergueu os olhos e encontrou os rostos decepcionados de seus colegas. Pela primeira vez, percebeu que sua fuga covarde não havia afetado apenas Marina. Havia decepcionado pessoas que genuinamente se importavam com ele. O que vocês acham que eu deveria fazer? Perguntou em voz baixa. Para começar, você deveria pedir desculpas, disse Roberto sem hesitar, pessoalmente e com sinceridade. Mas como? Eu não sei onde ela mora, não tenho o telefone dela. Ela trabalha na clínica de reabilitação da Rua Augusta, informou Carla. A 15 minutos daqui. Você pode ir até lá no horário de almoço. A ideia de ir até a clínica fez o estômago de Bruno se revirar novamente, mas ele sabia que seus colegas estavam certos. Marina não merecia ter sido tratada daquela forma, e ele precisava assumir a responsabilidade por suas ações. Enquanto isso, a 3 quilômetros de distância, Marina estava conduzindo uma sessão de fisioterapia com Dona Conceição, uma senhora de 68 anos, que se recuperava de uma cirurgia no quadril. A clínica Reabilitar era um espaço acolhedor, com paredes azul claras, equipamentos modernos e uma equipe pequena, mas dedicada. Marina, minha filha, você está meio distraída hoje, comentou Dona Conceição enquanto fazia exercícios de fortalecimento na esteira. Aconteceu alguma coisa? Marina sorriu, mas era um sorriso forçado. A verdade era que ela havia passado o domingo inteiro repensando os eventos da festa. Não tanto pela bebida derramada, acidentes acontecem, mas pela reação de Bruno. Ela havia visto aquela expressão antes, o pânico puro de alguém que não sabia como lidar com sua deficiência. Foi só um fim de semana estranho, Dona Conceição, nada demais. Homem? Perguntou a senhora com o sorriso maroto de quem já havia passado por muitas experiências na vida. Marina riu, desta vez genuinamente. Como a senhora sempre sabe? Experiência, minha querida, e pelo jeito que você está mexendo nessa aliança no dedo anelar, mesmo não sendo casada. Sempre faço isso quando estou pensando em algum homem complicado. Marina olhou para as próprias mãos e percebeu que estava, de fato, girando o anel de prata que usava no dedo anelar, um presente da avó que havia falecido no ano anterior. Era um gesto inconsciente que ela fazia quando estava nervosa ou pensativa. Complicado é a palavra certa,
admitiu. Conheci um cara numa festa sábado. Parecia legal, mas digamos que não deu muito certo. Ele não soube lidar com isso? Perguntou Dona Conceição, fazendo um gesto discreto em direção à cadeira de rodas. Marina assentiu. Era uma das coisas que mais gostava em Dona Conceição. A senhora era direta sem ser invasiva e compreendia os desafios únicos que pessoas com deficiência enfrentavam no mundo dos relacionamentos. O problema é que eu acho que ele não é uma má pessoa, continuou Marina, ajustando a resistência do equipamento. Ele pareceu mais assustado do que rejeitador, sabe? Como se não soubesse o que fazer. E você está pensando em dar uma segunda chance? Não sei. Talvez, se ele tivesse coragem de pedir. A conversa foi interrompida pela chegada de Letícia, a recepcionista da clínica, que veio avisar que Marina tinha uma ligação. Quando Marina atendeu, encontrou Carla do outro lado da linha. Marina! Oi, é a Carla da construtora. Como você está? Oi, Carla. Estou bem, obrigada por perguntar. Escuta, eu queria me desculpar pessoalmente pelo que aconteceu sábado. O Bruno... Bem, ele não é uma má pessoa, mas ele definitivamente se comportou como um completo idiota. Marina riu apesar de si mesma. Não precisa se desculpar por ele, Carla. Acidentes acontecem. O problema é que não foi só um acidente, foi? Ele saiu correndo e te deixou lá. Isso foi imperdoável. Marina ficou em silêncio por um momento, tocando novamente no anel de prata. Carla, posso te perguntar uma coisa? Vocês armaram aquele encontro propositalmente? Houve uma pausa constrangedora do outro lado da linha. Foi ideia nossa, sim. Desculpa por não ter sido mais direta sobre isso. A gente realmente acha que vocês dois poderiam se dar bem, mas a execução foi terrível. Conta pra mim sobre ele, disse Marina, surpreendendo a si mesma com o pedido. Quem é o Bruno quando não está derramando quentão nas pessoas? Carla ficou claramente surpresa com a pergunta, mas respondeu com honestidade. Ele é complicado, pai solteiro, cria a filha sozinho desde que ela tinha 2 anos. Trabalha que nem um condenado. É o melhor engenheiro que temos, mas é também o mais isolado. A gente às vezes esquece que ele está ali, de tão quieto que ele fica. Por que vocês acham que nós, dois, nos daríamos bem? Carla hesitou novamente. Honestamente, porque vocês dois parecem estar fugindo de alguma coisa. Ele foge de relacionamentos. Você está tentando construir uma vida nova numa cidade onde não conhece ninguém. A gente pensou que talvez 2 pessoas que entendem o que é ser diferente poderiam se entender. Quando Marina desligou o telefone, ficou pensativa por longo tempo. Havia algo na descrição de Bruno que a intrigava. Pai solteiro, dedicado ao trabalho, isolado socialmente. Soava como alguém que havia se fechado para o mundo por alguma razão, não como alguém naturalmente preconceituoso. Às 2 da tarde, quando estava saindo para o almoço, Marina encontrou um homem alto e nervoso, parado na frente da clínica, olhando para a placa como se estivesse tentando reunir coragem para entrar. Ela o reconheceu imediatamente, mesmo de perfil. Era Bruno, segurando um buquê pequeno de flores amarelas e parecendo absolutamente aterrorizado. Bruno estava parado há mais de 15 minutos em frente à clínica reabilitar, alternando entre olhar para a entrada de vidro e para o buquê de gérberas amarelas que segurava com mãos trêmulas. Havia passado a manhã inteira ensaiando um discurso de desculpas, mas agora que estava ali, todas as palavras pareciam inadequadas. Ele havia escolhido flores amarelas porque lembrou da blusa que Marina usava na festa, antes de ele arruiná-la com quentão. Pareceu simbólico no momento da compra, mas agora se questionava se não era um lembrete cruel do desastre. Quando finalmente viu Marina saindo pela porta da clínica, o ar pareceu escapar de seus pulmões. Ela usava um jaleco branco por cima de uma blusa azul marinho
e uma saia longa preta, e seus cabelos estavam presos em um coque profissional. Mesmo assim, ou talvez por isso mesmo, ela estava ainda mais linda do que ele se lembrava. Marina parou ao vê-lo, e por um momento os dois se fitaram em silêncio. Bruno percebeu que ela não parecia surpresa, como se já esperasse encontrá-lo ali. "Oi", disse ele finalmente, sua voz saindo mais fraca do que pretendia. "Oi, Bruno", respondeu Marina. E havia algo em seu tom que não era hostilidade, mas também não era exatamente amigável. Era cautela. "Eu trouxe essas flores para você", disse Bruno, estendendo o buquê com movimentos desajeitados. "Quer dizer, sei que flores não vão consertar o que eu fiz, mas..." Marina aceitou as flores e as cheirou delicadamente. Eram frescas e tinham um perfume suave. "Obrigada, são lindas." O silêncio se estendeu entre eles, preenchido apenas pelos ruídos do trânsito na Rua Augusta e o som distante de obras próximas. Bruno sabia que precisava falar, mas as palavras ensaiadas haviam desaparecido completamente. "Marina, eu vim aqui porque eu preciso pedir desculpas. Não só por ter derramado a bebida em você, mas por ter saído correndo como um covarde. Você não merecia ser tratada assim." Marina estudou o rosto dele por um momento. Bruno mantinha o olhar baixo, claramente lutando contra cada instinto de fuga que possuía. "Por que você..." "E correu?" perguntou ela diretamente. A pergunta pegou Bruno desprevenido. Ele havia se preparado para se desculpar, explicar que foi um acidente, prometer que nunca mais aconteceria. Não havia se preparado para a honestidade crua. Eu entrei em pânico", admitiu, finalmente erguendo os olhos para encontrar os dela. "Não porque você... Eu não sabia que você usava cadeira de rodas. E quando vi, não sabia como agir. Eu sou péssimo com pessoas em geral. E aí derramei a bebida e tudo virou-te um pesadelo. Você entrou em pânico porque eu uso cadeira de rodas?" "Não." Bruno respondeu rápido demais. Depois parou e respirou fundo. "Quer dizer, não exatamente. Eu entrei em pânico porque não sabia como agir naturalmente. Fico nervoso quando não sei as regras de uma situação." Marina inclinaram a cabeça, intrigada. "Que regras?" Bruno passou a mão pelos cabelos, bagunçando-os ainda mais. "Eu sei que isso vai soar idiota, mas eu não sabia se deveria oferecer para empurrar sua cadeira ou se isso seria ofensivo. Não sabia se poderia perguntar sobre sua condição ou se seria invasivo. Quando você perguntou se eu dançava, eu travei completamente porque não sabia se você estava sendo irônica ou se realmente era possível dançar e..." Ele parou, percebendo como estava falando rápido e de forma desconexa. "Desculpa, eu sou realmente péssimo com pessoas." Marina ficou em silêncio por um longo momento, processando a explicação de Bruno. Ela havia esperado desculpas formulaicas, talvez alguma mentira educada sobre ter sido chamado para uma emergência. Não havia esperado essa honestidade brutal e desajeitada. "Bruno", disse ela finalmente, "você quer almoçar comigo?" A pergunta o pegou completamente desprevenido. O quê? Você quer... Depois do que eu fiz? Quero conversar com você. De verdade. Sem festa, sem multidão, sem pressão." Marina ajustou as flores. "No colo. Tem uma padaria aqui na esquina que serve um prato feito muito bom. Você tem tempo?" Bruno olhou para o relógio. Tinha exatamente 1 hora de almoço e havia planejado usar esse tempo para se desculpar e depois fugir novamente. Mas Marina estava lhe oferecendo uma segunda chance que ele não achava que merecia. "Sim", disse ele, "eu tenho tempo." A padaria São Judas ficava a 1 quadra da clínica, um estabelecimento familiar com mesas de fórmica e o cheiro reconfortante de pão fresco. Marina escolheu uma mesa próxima à janela, e Bruno ficou aliviado ao perceber que,
O espaço entre as mesas era amplo o suficiente para acomodar a cadeira de rodas dela confortavelmente. Eles pediram pratos feitos simples. Ela escolheu frango grelhado com legumes, ele optou por bife acebolado, e ficaram alguns minutos em silêncio enquanto a comida chegava. "Posso te fazer uma pergunta?" disse Marina, mexendo no refrigerante com o canudo. Bruno assentiu, tentando parecer mais relaxado do que realmente estava. "Por que você é tão nervoso com pessoas?" Bruno quase engasgou com o refrigerante. "Isso é uma pergunta bem direta." "Eu sou uma pessoa direta", respondeu Marina com um pequeno sorriso. "Uma das vantagens de usar cadeira de rodas é que aprendi a não perder tempo com rodeios. A vida é curta demais para conversas superficiais." Bruno considerou a pergunta enquanto cortava o bife em pedaços pequenos, um hábito que havia desenvolvido para dar tempo de pensar durante conversas difíceis. "Eu acho que sempre fui meio tímido", disse finalmente. "Mas depois que a Isabela nasceu e a mãe dela foi embora, eu meio que desisti de tentar me conectar com pessoas. É mais fácil manter distância." "A mãe da Isabela foi embora." Bruno assentiu, sentindo aquela familiar pontada de dor no peito. "Quando a Isabela tinha 2 anos, um dia eu acordei e ela tinha ido embora. Deixou uma carta dizendo que não estava pronta para ser mãe, que precisava encontrar a si mesma." Ele fez aspas no ar com os dedos. "Desde então, sou só eu e a Isabela contra o mundo." Marina observou a expressão de Bruno enquanto ele falava, a mistura de dor, raiva e proteção que cruzava seu rosto quando mencionava a filha. "Isso deve ter sido muito difícil." "Foi." Bruno olhou pela janela da padaria, observando as pessoas passando na calçada. "Mas também foi libertador, de certa forma. Não precisava mais fingir que estava tudo bem, não precisava mais tentar ser social. Podia me concentrar no que realmente importava, cuidar da Isabela e trabalhar para dar uma vida boa para ela." "E funcionou?" "Por 6 anos, sim." Bruno voltou a olhar para Marina. "Até sábado passado, quando meus colegas resolveram me forçar a socializar novamente." Marina riu, e o som foi como música para os ouvidos de Bruno. "Ah, então foi uma armadilha mesmo. Eu suspeitava." "Você não ficou brava?" "Com eles? Um pouco. Comigo? Mais ainda." Marina brincou com um pedaço de cenoura no prato. "Eu me mudei para São Paulo há 4 meses e essa foi a primeira festa para a qual fui convidada. Estava tão animada para conhecer pessoas novas que não questionei nada." "Por que você se mudou para São Paulo?" Foi a vez de Marina pausar, considerando quanto deveria revelar. "Meus pais são superprotetores", disse ela cuidadosamente. "Desde meu acidente, eles me tratam como se eu fosse feita de vidro. Se mudaram para um apartamento térreo, reformaram toda a casa para ter acessibilidade. Minha mãe queria me acompanhar em todos os lugares." Ela suspirou. "Eu sei que eles fazem isso. Por amor, mas eu precisava provar para mim mesma que podia viver independentemente." "Que tipo de acidente?" perguntou Bruno, e então ficou vermelho. "Desculpa, foi invasivo. Você não precisa." "Mergulho", disse Marina simplesmente. Tinha 16 anos, estava na praia de Boa Viagem com uns amigos. Calculei mal a profundidade, bati as vértebras numa pedra. Ela falava com a naturalidade de quem já havia contado essa história muitas vezes. "Lesão na medula. T12 completa." Bruno não sabia o que dizer. Qualquer coisa que pensava soava inadequada ou condescendente. "Deve ter sido assustador", disse finalmente. "Foi, mas também foi o que me tornou quem eu sou hoje." Marina encontrou os olhos dele através da mesa. "Aprendi que a vida pode mudar em um segundo. Então, cada momento que desperdiçamos com medo é um momento que nunca vamos ter de volta." Eles terminaram o almoço conversando sobre assuntos mais leves. O trabalho dele, o trabalho dela, as diferenças entre Recife e São Paulo.
Bruno descobriu que Marina era engraçada, inteligente e surpreendentemente fácil de conversar. Ela fazia perguntas diretas, mas não invasivas, e tinha uma maneira de fazer com que ele se sentisse ouvido sem julgamento. Quando chegou a hora de voltarem ao trabalho, Bruno se sentiu genuinamente triste por a conversa estar acabando. Marina, disse ele enquanto saíam da padaria, obrigado por me dar uma segunda chance hoje. Eu sei que não merecia. Todos merecem segundas chances, Bruno, respondeu ela, ajeitando as flores amarelas que havia colocado em uma garrafa com água. A questão é o que fazemos com elas. Bruno a observou se afastando em direção à clínica, empurrando a cadeira com movimentos eficientes e graciosos. Pela primeira vez em 6 anos, se encontrou pensando que talvez, apenas talvez, valesse a pena tentar se abrir para o mundo novamente. Ele não percebeu que Marina parou na porta da clínica e olhou para trás, observando-o até que ele desaparecesse na esquina. Ela também estava pensando em segundas chances e se perguntando se aquele homem nervoso e honesto poderia ser exatamente o tipo de pessoa que havia estado procurando sem saber. 3 semanas haviam se passado desde o almoço na padaria São Judas, e Bruno se pegava pensando em Marina com uma frequência que o deixava desconfortável. Não que tivessem se encontrado novamente. Ele havia sido covarde demais para ligar ou aparecer na clínica, e ela não havia feito contato também. Mas algo havia mudado nele desde aquela conversa. Ele se encontrava prestando mais atenção nas pessoas ao redor, notando detalhes que antes ignorava completamente. Era uma quinta-feira chuvosa de junho, quando Isabela chegou em casa da escola particularmente animada, balançando a mochila cor-de-rosa enquanto contava sobre seu dia. Pai, aconteceu uma coisa muito legal na escola hoje, exclamou ela, tirando a capa de chuva encharcada. Veio uma moça nova dar aula de dança pra gente. Bruno estava na cozinha preparando o jantar, sua especialidade de macarrão com molho de tomate e frango desfiado, quando parou de mexer a panela. Aula de dança? Desde quando vocês têm aula de dança? A professora Márcia disse que é um projeto especial. Uma fisioterapeuta que trabalha com crianças vai ensinar danças diferentes para ajudar com coordenação motora e essas coisas. Isabela pendurou a mochila no gancho especial que Bruno havia instalado na altura dela. E pai, ela é super legal, e ela usa uma cadeira de rodas igual à do vovô quando ele quebrou a perna. O coração de Bruno disparou. Não podia ser coincidência. Como é o nome dessa professora? Marina, Dona Marina. Ela falou que veio do Nordeste e que adora crianças. E sabe o que mais? Ela perguntou se alguém da turma conhecia um engenheiro chamado Bruno. Bruno quase derrubou a colher que segurava. Ela perguntou por mim? Perguntou. Eu falei que você é meu pai e que você é o melhor engenheiro de São Paulo. Isabela sorriu orgulhosa. Aí ela ficou com uma cara meio esquisita e perguntou se você ia na apresentação de dança que a gente vai fazer mês que vem. Apresentação? É. Vamos apresentar uma dança especial para os pais. Dona Marina disse que vai adaptar os passos para que todo mundo possa participar. Até ela! Isabela começou a demonstrar alguns movimentos que obviamente havia aprendido naquele dia. Você vai, né, pai? Por favor? Bruno se encontrou numa encruzilhada familiar. O desejo de apoiar Isabela contra seu instinto de evitar situações sociais. Mas desta vez havia um elemento novo na equação, a possibilidade de rever Marina. Claro que vou, princesa. Não perderia por nada no mundo. Na manhã seguinte, Bruno tomou uma decisão impulsiva. Em vez de almoçar no escritório, como sempre fazia, caminhou até a escola de Isabela durante o intervalo. A escola estadual Professor Antônio Candido ficava a 10 minutos da construtora. Um prédio antigo, mas bem conservado, com um pátio amplo cercado por árvores.
Quando chegou, encontrou crianças brincando no recreio sob a supervisão das professoras. Não demorou muito para localizar Marina. Ela estava sentada debaixo de uma jabuticabeira, cercada por um grupo de crianças fascinadas que faziam perguntas sobre sua cadeira de rodas. Tia Marina, como você consegue subir escada? Perguntou um menino de cabelos espetados. Eu uso elevador ou rampas, Gabriel. E quando não tem, peço ajuda para alguém, respondeu Marina com paciência infinita. Dói para andar? Perguntou uma menina de trancinhas. Não, Júlia, eu não sinto. Nada nas pernas, então não dói. É diferente, não ruim. Você consegue dirigir? Consigo sim. Meu carro tem adaptações especiais nos pedais. Isabela estava no grupo e foi ela quem avistou Bruno primeiro. Pai, olha, é a dona Marina, gritou ela, acenando energicamente. Marina olhou na direção indicada e seus olhos se encontraram com os de Bruno através do pátio. Ela sorriu, um sorriso genuíno, sem rastros da cautela que havia mostrado no almoço semanas atrás. Bruno se aproximou do grupo, sentindo os olhos curiosos das crianças sobre ele. Oi, disse ele, dirigindo-se a Marina. Isabela me contou sobre as aulas de dança. Oi, Bruno. Marina se virou para as crianças. Pessoal, este é o pai da Isabela. Ele é engenheiro. Você constrói prédios? Perguntou Gabriel, imediatamente interessado. Construo sim. Casas, prédios, pontes. Que legal! Você pode construir uma rampa gigante para a tia Marina? As crianças riram e Bruno percebeu que Marina ria também. Havia algo mágico na maneira como ela interagia com elas. Naturalidade pura, sem condescendência ou artificialidade. Na verdade, disse Marina, Bruno provavelmente sabe mais sobre rampas do que eu. Engenheiros precisam pensar em acessibilidade quando projetam edifícios. Bruno se surpreendeu com o conhecimento dela. Você sabe sobre normas de acessibilidade? Aprendi por necessidade, respondeu Marina. Depois que comecei a usar cadeira de rodas, percebi como a maioria dos lugares não foram pensados para pessoas como eu. Então estudei um pouco sobre arquitetura inclusiva. A conversa foi interrompida pelo sinal do fim do recreio. As crianças começaram a se dispersar, mas Isabela permaneceu grudada ao lado do pai. Pai, você pode ficar para ver um pouquinho da aula? Perguntou ela com aqueles olhos verdes, suplicantes, que Bruno nunca conseguia resistir. Bruno olhou para Marina, que assentiu. Pode ficar se quiser. Estou ensinando eles a adaptar uma ciranda. Bruno a seguiu até uma sala ampla que havia sido liberada para as atividades. Sentou-se numa cadeira ao fundo e observou Marina comandar a turma com autoridade natural e carinho genuíno. Ela havia criado uma coreografia que permitia que todas as crianças participassem igualmente, incluindo um menino que usava muletas devido a uma deficiência congênita. Observando Marina interagir com as crianças, Bruno percebeu coisas que não havia notado durante o almoço. A maneira como ela usava as mãos para se expressar, sempre em movimento gracioso. Como seus olhos se iluminavam quando as crianças conseguiam executar um movimento novo. A paciência infinita com que repetia instruções até que todos entendessem. Isabela estava radiante, claramente adorando ser o centro das atenções por ter o pai assistindo à aula. Ela caprichava nos movimentos e virava constantemente para se certificar de que Bruno estava prestando atenção. Quando a aula terminou, as crianças correram para suas próximas atividades, deixando Bruno e Marina sozinhos na sala. Você é incrível com elas, disse Bruno sinceramente. Elas são fáceis de lidar. Crianças não têm preconceitos. Elas simplesmente aceitam as diferenças como parte natural da vida. Marina começou a guardar o equipamento de som portátil que havia trazido. Adultos são muito mais complicados. Bruno sentiu uma pontada de culpa, lembrando-se de sua própria reação na festa. Marina,
sobre aquele dia... Bruno, ela o interrompeu gentilmente. Não precisamos ficar voltando naquele assunto. Estamos aqui agora, conversando normalmente. É isso que importa. Ele a observou dobrar o cabo do microfone com movimentos precisos. Posso perguntar uma coisa? Por que você decidiu dar aulas aqui? Marina pausou, considerando a resposta. Porque precisava fazer alguma coisa que me lembrasse do porquê escolhi ser fisioterapeuta. Trabalhar na clínica é gratificante, mas aqui eu posso prevenir problemas futuros, ensinar as crianças a terem consciência corporal, a se moverem com confiança. Ela olhou ao redor da sala vazia. E também porque estava me sentindo sozinha em São Paulo. Trabalhar com crianças me faz sentir útil. Bruno entendeu perfeitamente esse sentimento. Isabela fala de você o tempo todo, desde que começaram as aulas, disse ele. Acho que você se tornou uma espécie de heroína para ela. Ela é uma criança especial, muito madura para a idade, muito empática. Marina o olhou diretamente. Ela se preocupa com você, sabia? Se preocupa? Como assim? Ela me perguntou se eu achava que você era triste. Disse que às vezes te vê olhando pela janela com cara de quem perdeu alguma coisa importante. Bruno sentiu um aperto no peito. Achava que havia sido bem-sucedido em esconder suas melancolias de Isabela. Eu não quero que ela se preocupe comigo. Ela já passou por coisa demais para uma criança de 8 anos. Talvez ela se preocupe porque te ama e quer te ver feliz, sugeriu Marina delicadamente. Às vezes, as pessoas que mais amamos são as que mais claramente veem nossa dor. Eles caminharam juntos até o portão da escola, onde Bruno precisava se despedir para voltar ao trabalho. No caminho, Marina contou sobre seus planos para a apresentação do mês seguinte, como queria envolver os pais na coreografia, criar um momento especial para toda a comunidade escolar. Vai ser no auditório da escola, na última sexta-feira do mês, disse ela. Espero que você possa vir. Eu estarei lá, prometeu Bruno, e desta vez não havia hesitação em sua voz. Quando se despediram no portão, Bruno percebeu que havia passado uma hora inteira conversando com Marina sem sentir um único momento de ansiedade social. Era como se a presença das crianças, o ambiente escolar familiar e a naturalidade dela tivessem criado uma bolha segura onde ele podia ser apenas ele mesmo. Caminhando de volta para o escritório, Bruno se deu conta de que estava ansioso pela apresentação de dança. Não com a ansiedade paralisante que geralmente sentia diante de eventos sociais, mas com expectativa genuína. Queria ver Isabela brilhando no palco, mas também queria ver Marina comandando aquele espetáculo que ela havia criado com tanto carinho. Pela primeira vez em anos, Bruno estava começando a perceber que talvez existisse uma diferença entre estar sozinho por escolha e estar sozinho por medo. E Marina, sem nem a última. Sexta-feira de junho chegou com uma São Paulo surpreendentemente ensolarada, como se a cidade tivesse decidido colaborar para o dia especial. Bruno saiu do trabalho mais cedo, algo que raramente fazia, e foi buscar Isabela na escola com uma mistura de nervosismo e expectativa que não sentia há anos. Pai, você viu minha roupa de apresentação? Perguntou Isabela no carro, ajeitando pela 10ª vez o vestido amarelo com detalhes bordados que Bruno havia comprado especialmente para a ocasião. A dona Marina disse que amarelo é a cor da alegria. Você está linda, princesa, respondeu Bruno, olhando-a pelo espelho retrovisor. Nervosa? Um pouquinho. Mas Dona Marina disse que nervoso é normal, que até os artistas profissionais ficam nervosos antes de se apresentar. Isabela balançou as pernas que ainda não alcançavam o chão do carro. Ela disse que o importante é sentir amor pelo que a gente está fazendo. Bruno sorriu.
Marina claramente havia se tornado muito mais que uma professora de dança para Isabela. Tinha se tornado uma referência, alguém cujas palavras carregavam peso e sabedoria. Quando chegaram à escola, o auditório já estava se enchendo de pais, mães, avós e irmãos mais novos. Bruno reconheceu alguns rostos de reuniões escolares anteriores, mas, como sempre, se dirigiu para um lugar discreto no fundo, onde poderia assistir à apresentação sem se sentir observado. Não funcionou. Isabela apareceu 5 minutos depois, arrastando-o pela mão. "Pai, vem cá. Quero te apresentar para os pais dos meus amigos." Antes que Bruno pudesse protestar, se viu no meio de um grupo de pais conversando animadamente sobre a apresentação. Para sua surpresa, a conversa fluiu naturalmente. Todos estavam ali pelo mesmo motivo: apoiar seus filhos, e isso criava um terreno comum que até mesmo Bruno conseguia navegar. "Seu trabalho é engenharia, né?" perguntou. "Sandra, mãe do Gabriel, meu marido trabalha na construção civil também. Vocês devem se conhecer do mercado." "É possível", respondeu Bruno, relaxando gradualmente. "Que empresa ele trabalha?" A conversa continuou até que as luzes do auditório se apagaram parcialmente, indicando que a apresentação estava prestes a começar. Bruno encontrou um lugar na terceira fileira, com boa visão do palco, e sentiu aquela familiar mistura de orgulho paternal e ansiedade. Marina apareceu no palco, empurrando sua cadeira com elegância, vestindo um vestido longo azul royal que realçava sua pele morena. Seus cabelos estavam soltos, caindo em ondas naturais pelos ombros, e ela sorria com uma confiança radiante que iluminou todo o auditório. "Boa noite, famílias", disse ela no microfone, sua voz carregando perfeitamente até os fundos do auditório. "Meu nome é Marina Santos, e há 1 mês tenho tido o privilégio de trabalhar com os filhos de vocês neste projeto muito especial." Bruno se inclinou para a frente, captivado não apenas pela aparência dela, mas pela maneira como comandava a atenção de toda a plateia sem esforço. "Quando propus este projeto para a escola", continuou Marina, "meu objetivo era mostrar para as crianças que arte e movimento são para todos, independentemente das diferenças físicas que possamos ter. Hoje, eles vão mostrar para vocês que limitações existem apenas em nossas mentes." A cortina se abriu, revelando as crianças posicionadas no palco. Isabela estava na primeira fileira, radiante e concentrada. Ao seu lado, Gabriel segurava as muletas com uma postura orgulhosa. No centro do palco, 3 crianças que Bruno não conhecia estavam posicionadas em cadeiras de rodas emprestadas da escola, prontas para demonstrar que mobilidade era apenas uma questão de criatividade. A música começou, uma versão moderna de uma ciranda tradicional pernambucana, e as crianças começaram a se mover. Bruno ficou hipnotizado. A coreografia que Marina havia criado era pura magia. Cada criança tinha movimentos adaptados às suas capacidades, mas todos se integravam perfeitamente, criando uma harmonia visual que era ao mesmo tempo inclusiva e impressionante. Isabela girava e se movia, com uma graça que Bruno nunca havia visto antes, seus braços criando formas fluidas no ar, enquanto seguia os passos que Marina havia ensinado. Gabriel usava suas muletas como extensões naturais de seu corpo, incorporando-as na dança de uma maneira que parecia intencional e artística. As crianças nas cadeiras de rodas se moviam em formações circulares, criando padrões que eram únicos e belos. No meio da apresentação, Marina se juntou às crianças no palco. Bruno observou, fascinado, como ela comandava sua cadeira de rodas com movimentos que eram pura dança. Ela girava, se movia em círculos e até mesmo executava uma espécie de élevé, levantando as rodas dianteiras da cadeira no ritmo da música. Mas foi o final que realmente tocou o coração de Bruno.
A música diminuiu até quase um sussurro. E uma por uma, as crianças foram se posicionando ao redor de Marina. Isabela se aproximou dela e, seguindo uma coreografia claramente ensaiada, se sentou no chão ao lado da cadeira, apoiando a cabeça no braço de Marina como se fosse a coisa mais natural do mundo. Outras crianças seguiram o exemplo, algumas sentando, outras se ajoelhando, criando um tablô final onde todas as diferenças físicas se harmonizavam em uma imagem de aceitação e amor puro. Quando a música terminou, o silêncio durou apenas um segundo antes que o auditório explodisse em aplausos. Bruno se viu de pé, aplaudindo com lágrimas nos olhos, sem nem perceber quando elas haviam começado a cair. Não era apenas orgulho da filha, era algo muito mais profundo. Era a compreensão súbita de que havia passado anos construindo muros desnecessários, se isolando de conexões humanas que poderiam enriquecer não apenas sua vida, mas a vida de Isabela. Depois da apresentação, houve uma recepção na própria escola com lanche comunitário organizado pelos pais. Bruno normalmente inventaria uma desculpa para sair rapidamente, mas desta vez se encontrou genuinamente interessado em ficar, em parabenizar não apenas Isabela, mas Marina pelo trabalho incrível. Ele encontrou Marina cercada de pais emocionados, todos querendo agradecer e elogiar o projeto. Quando finalmente conseguiu se aproximar, ela olhou para ele com um sorriso que o fez sentir como se fosse a única pessoa na sala. "Bruno, o que achou?" "Foi incrível", disse ele, e percebeu que sua voz estava mais rouca que o normal. "Eu nunca vi nada parecido." A Isabela estava radiante. "Ela é especial", concordou Marina. "Todas elas são. Só precisavam de alguém que acreditasse no potencial delas." Isabela apareceu correndo, ainda com o vestido amarelo, mas agora com o cabelo ligeiramente desarrumado e as bochechas rosadas de excitação. "Pai, você viu? Você viu como eu dancei?" "Vi sim, princesa, você foi perfeita." Isabela se virou para Marina. "Dona Marina, meu pai gostou. Ele até chorou." Bruno sentiu o rosto esquentar, mas Marina apenas sorriu com ternura. "Às vezes choramos quando vemos algo lindo, Isabela. É uma coisa boa." "Dona Marina", disse Isabela de repente, com a franqueza típica das crianças. "Você gosta do meu pai?" Bruno quase engasgou com o refrigerante que estava bebendo. Marina riu, mas havia algo nos seus olhos que fez o coração dele acelerar. "Seu pai parece ser uma pessoa muito especial, Isabela." "Ele é. Ele faz o melhor macarrão do mundo e lê histórias com vozes diferentes e construiu uma casinha de boneca gigante para mim." Isabela pegou a mão de Marina e a mão de Bruno tentando juntá-las. "Vocês deviam ser amigos." "Isabela", começou Bruno mortificado. "Tudo bem", disse Marina gentilmente. "Isabela, você que tal ir pegar um pedaço de bolo enquanto eu converso com seu pai?" Isabela saiu correndo em direção à mesa de doces, deixando Bruno e Marina sozinhos pela primeira vez desde a apresentação. "Desculpa por ela", disse Bruno. Ela é uma criança que quer ver o pai feliz", interrompeu Marina. "Não há nada para pedir desculpas." Eles ficaram em silêncio por um momento, observando Isabela conversar animadamente com outras crianças enquanto escolhia um pedaço de bolo. "Marina", disse Bruno finalmente, "você gostaria de jantar comigo e a Isabela amanhã? Nada fancy, só pizza em casa e talvez um filme, como agradecimento por tudo que você fez por ela." Marina o estudou por um momento e Bruno se preparou para uma recusa educada. "Eu adoraria", disse ela, "mas com uma condição." "Qual?" "Que você pare de achar que precisa de desculpas para me convidar. Você é uma boa pessoa, Bruno. Você merece ter pessoas boas ao seu redor." Enquanto Bruno anotava seu endereço no celular de Marina e ela anotava o dela no celular dele, ele sentiu algo mudando fundamentalmente dentro dele.
Pela primeira vez em 6 anos, estava genuinamente ansioso por uma interação social. E pela primeira vez em muito tempo, acreditou que talvez merecesse ser feliz. Sábado, amanheceu com Bruno numa mistura de ansiedade e empolgação que ele não sentia desde antes de Fernanda ir embora. Ele havia passado a manhã inteira limpando o apartamento com uma meticulosidade obsessiva, movendo móveis para garantir que Marina pudesse circular livremente com a cadeira de rodas e depois movendo-os novamente porque achou que havia exagerado na reorganização. Isabela, por outro lado, estava em estado de euforia pura desde que acordou. Pai, a dona Marina gosta de Coca-Cola ou de Guaraná. E se ela não gostar de pizza de calabresa? Você comprou o refrigerante Diet? Minha professora da primeira série usava cadeira de rodas e só bebia refrigerante Diet. Tagarelava ela, enquanto ajudava Bruno a arrumar os pratos na mesa. Princesa, respira, disse Bruno, rindo apesar do próprio nervosismo. A Marina parece ser uma pessoa tranquila. Tenho certeza de que vai ficar tudo bem. Você está nervoso, né, pai? Perguntou Isabela com aquela percepção assustadora que crianças às vezes demonstram. Bruno parou de dobrar os guardanapos e olhou para a filha. Um pouquinho. Faz tempo que não recebemos visitas. Desde nunca, corrigiu Isabela. A gente nunca recebe visitas. A observação atingiu Bruno como um soco no estômago. Era verdade. Em 6 anos morando naquele apartamento, nunca haviam recebido ninguém para jantar. Nenhum colega de trabalho, nenhum amigo, nenhum parente. Apenas eles dois, sempre. Bom, disse ele abraçando Isabela. Então hoje é um dia especial. Marina chegou pontualmente às 7 da noite, carregando uma garrafa de vinho tinto e um saco de papel que cheirava deliciosamente a doce. Oi, disse ela quando Bruno abriu a porta, e seu sorriso era tão genuíno que imediatamente dissolveu parte da tensão dele. Trouxe vinho para os adultos e brigadeiros caseiros para a Isabela. Dona Marina! Isabela apareceu correndo e, para surpresa de Bruno, abraçou Marina sem hesitação. Marina retribuiu o abraço com o mesmo carinho natural que demonstrava na escola. Oi, linda! Nossa, que apartamento bonito! Marina olhou ao redor da sala, claramente impressionada. Bruno havia caprichado na decoração ao longo dos anos. Não era um lugar sofisticado, mas era aconchegante e claramente um lar onde uma criança era amada. As paredes estavam cobertas de desenhos de Isabela emoldurados, fotos dela em várias idades e algumas fotografias artísticas que Bruno havia tirado nos raros momentos em que pegava a câmera. Havia livros infantis organizados em estantes baixas, brinquedos guardados em cestas coloridas e plantas que Bruno cuidava religiosamente. Uma herança da época em que sonhava em ser arquiteto paisagista. Você fotografa? Perguntou Marina, notando uma câmera digital sobre uma estante. Fotografava, corrigiu Bruno. Era um hobby que eu tinha antes de a vida ficar mais complicada. Ele é muito bom, disse Isabela, orgulhosa. Tem umas fotos minhas que parecem de revista. Marina empurrou a cadeira até uma das paredes, onde algumas das fotografias de Bruno estavam penduradas. Eram imagens de Isabela em várias idades, brincando no parque, lendo na cama, concentrada fazendo lição de casa. Mas o que chamava a atenção não eram apenas os momentos capturados, mas a técnica e a sensibilidade por trás das imagens. Bruno, isso é arte, disse ela sinceramente. Você tem um olhar especial. Por que parou? Bruno hesitou, mexendo na pizza que estava esquentando no forno. Não sei. Depois que a Fernanda foi embora, parecia frívolo. Eu tinha responsabilidades mais importantes. Papai tinha medo que eu achasse que ele estava perdendo tempo. Comigo,
disse Isabela com a franqueza brutal que só crianças possuem. Bruno parou o que estava fazendo e olhou para a filha, chocado. Isabela, mas eu gostava quando você tirava fotos. Fazia eu me sentir importante, como se eu fosse uma princesa de verdade. Marina observou a interação entre pai e filha com interesse. Era óbvio que Bruno havia sacrificado pedaços de si mesmo em nome da paternidade, provavelmente muito mais do que era necessário ou saudável. Que tal vocês me mostrarem mais fotos durante o jantar? Sugeriu ela. Estou curiosa para ver o trabalho do papai da Isabela. Jantar transcorreu de forma surpreendentemente natural. A pizza estava perfeita. Marina adorou o apartamento e fez Isabela rir com histórias engraçadas sobre seus primeiros dias em São Paulo. Ela contou sobre como se perdeu no metrô na primeira semana, como descobriu que pão francês em São Paulo era pão de sal, em Recife, e como ainda estava aprendendo a interpretar o trânsito paulistano. Bruno se encontrou relaxando gradualmente, participando da conversa sem forçar, fazendo perguntas genuínas sobre a vida em Recife, sobre o trabalho de Marina, sobre seus planos para o futuro. E você, Bruno? Perguntou Marina, enquanto Isabela brincava com a sobremesa. Quais são seus planos? Além de ser o melhor pai do mundo, claro. Bruno sorriu com o elogio, mas a pergunta o fez pensar. Honestamente, eu vivo um dia de cada vez. Trabalho, cuido da Isabela e... é isso. Mas e seus sonhos? Todo mundo tem sonhos. Meu sonho é que a Isabela cresça feliz e segura, respondeu Bruno automaticamente. E depois que ela crescer, quando ela for para a faculdade e constituir família própria? A pergunta pegou Bruno desprevenido. Ele nunca havia pensado muito no futuro, além dos cuidados diários com Isabela. A ideia de um dia em que ela não precisaria mais dele constantemente era ao mesmo tempo libertadora e aterrorizante. Não sei, admitiu. Acho que nunca pensei nisso. Isabela, que estava escutando a conversa enquanto brincava com os brigadeiros, levantou a cabeça. Eu sei qual é o sonho dele. Isabela, disse Bruno, já prevendo algo embaraçoso. Ele quer voltar a tirar fotos. E ele quer ter uma família completa, com uma mãe para mim e talvez um irmãozinho. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Bruno sentiu o rosto pegar fogo, enquanto Marina tinha uma expressão pensativa. Isabela, não é assim que funciona, começou Bruno. Por que não? Interrompeu Isabela. A Amanda da minha sala ganhou uma mãe nova quando o pai dela casou com a dona Patrícia, e agora ela tem um irmão bebê também. Marina se inclinou para a frente, dirigindo-se diretamente a Isabela. Isabela, você sente falta de ter uma mãe? A pergunta direta pegou todos desprevenidos. Isabela ficou séria por um momento, considerando. Às vezes, principalmente quando tem festa do Dia das Mães na escola, ou quando eu vejo outras crianças com as mães delas. Ela olhou para Bruno. Mas eu amo muito o papai. Ele faz tudo por mim. Bruno sentiu os olhos arderem. Ele sempre soubera que Isabela sentia a ausência de uma figura materna, mas ouvi-la verbalizar isso de forma tão madura o emocionou profundamente. E você, Bruno? Perguntou Marina gentilmente. Você sente falta de ter uma companheira? Bruno olhou para Isabela, depois para Marina. Era uma pergunta que ele havia enterrado tão fundo que quase esquecera que existia. Sinto, disse ele finalmente. Mas também tenho medo. Isabela já passou por uma perda quando a mãe foi embora. Não quero que ela se apegue a alguém que possa desaparecer de novo. E se a pessoa não fosse embora? Perguntou. Isabela com a lógica simples da infância. Não tem como ter certeza disso, princesa. Marina ficou quieta por um momento, mexendo no vinho. Posso contar uma coisa para vocês? Disse finalmente. Depois do meu acidente, meus pais ficaram com tanto medo de eu me machucar de novo que praticamente me trancaram numa bolha.
Eles achavam que estavam me protegendo, mas na verdade estavam me impedindo de viver. Isabela estava prestando atenção total. E aí? E aí eu percebi que a vida sempre vai ter riscos. O segredo não é evitar todos os riscos, mas escolher os que valem a pena correr. Marina olhou diretamente para Bruno. Às vezes, as coisas mais bonitas da vida vêm de ter coragem de tentar, mesmo sabendo que pode dar errado. A conversa continuou até tarde, fluindo entre assuntos sérios e momentos descontraídos. Isabela mostrou a Marina seus desenhos, seus livros favoritos e o quarto que Bruno havia decorado com tanto carinho. Marina, por sua vez, contou histórias da infância em Recife. Ensinou Isabela algumas palavras em linguagem de sinais que havia aprendido trabalhando com pacientes surdos e ouviu com atenção genuína todas as histórias que a menina queria contar. Quando chegou a hora de Marina ir embora, Bruno se ofereceu para acompanhá-la até o carro adaptado que ela dirigia. "Bruno", disse ela quando chegaram ao estacionamento, "obrigada por esta noite. Fazia tempo que eu não me sentia tão acolhida. Obrigado a você, por tudo que fez pela Isabela e por me lembrar como é bom ter companhia." Marina ligou o carro e baixou a janela. "Bruno, posso te pedir uma coisa?" "Claro." "Volta a fotografar. A Isabela tem razão. Você tem talento. E todo mundo merece ter algo que seja só seu, algo que traga alegria." Enquanto observava Marina se afastar, Bruno percebeu que algo fundamental havia mudado naquela noite. Não era apenas a presença dela no apartamento que havia sido especial. Era a lembrança de como era bom compartilhar a vida com alguém, como era bom ser visto e aceito por quem você realmente é. Pela primeira vez em 6 anos, Bruno foi dormir pensando não apenas no dia seguinte, mas na possibilidade de um futuro diferente. Um futuro onde ele poderia ser pai e também ser Bruno, com seus sonhos, seus medos e talvez, apenas talvez, com alguém especial ao seu lado. 2 semanas após o jantar em casa, Bruno tomou uma decisão que o surpreendeu. Ligou para Marina. Não para Isabela, não porque havia uma emergência ou uma obrigação escolar, mas simplesmente porque queria falar com ela. "Marina, é o Bruno", disse ele ao telefone, sentindo aquela familiar pontada de nervosismo. "Espero não estar atrapalhando." "Bruno, que surpresa boa! Não está atrapalhando nada. Estou no intervalo entre os pacientes." A voz dela soava genuinamente alegre. "O que houve?" Bruno respirou fundo. Havia ensaiado essa conversa durante 3 dias. "Eu estava pensando no que você disse sobre voltar a fotografar e... bem, tive uma ideia meio maluca. Estou ouvindo. Que tal se a gente fizesse um projeto juntos? Algo sobre São Paulo, sobre acessibilidade, sobre como a cidade é vista por pessoas com diferentes necessidades." As palavras saíam numa correria, como se ele temesse perder a coragem. "Você conhece a cidade de uma perspectiva única e eu... bem, eu poderia documentar isso através das fotos." O silêncio do outro lado da linha fez Bruno questionar se havia falado algo inadequado. "Marina?" "Bruno", disse ela finalmente, e havia algo na voz dela que ele não conseguiu identificar. Isso é uma ideia incrível." "Você está falando sério?" "Completamente sério. Se você quiser, claro. Sei que você deve estar ocupada." "Eu quero sim. Quando podemos começar?" Eles marcaram para o sábado seguinte. Bruno passou a semana toda organizando equipamentos fotográficos que não usava há anos, limpando lentes, testando configurações. Havia esquecido de como era empolgante ter um projeto criativo, algo que ia além das responsabilidades do dia a dia. Isabela estava radiante com a ideia. "Pai, posso ser assistente de vocês? Por favor. Prometo que fico quietinha e ajudo com as coisas pesadas." Bruno riu da empolgação da filha. "Pode ser nossa assistente oficial, mas só se a Marina concordar." No sábado, eles se encontraram na estação de metrô Vila Madalena.
Marina havia sugerido começar por ali porque era uma região que ela amava, mas que também apresentava vários desafios de acessibilidade. Ela chegou com uma mochila cheia de anotações e um caderno, onde havia mapeado pontos específicos que queria mostrar. "Preparado para ver São Paulo com outros olhos?" perguntou ela, sorrindo enquanto ajeitava a câmera que Bruno havia trazido para ela experimentar. Isabela corria na frente, carregando uma mochila pequena com equipamentos extras, se sentindo extremamente importante em sua função oficial de assistente. O primeiro local que Marina escolheu foi uma galeria de arte famosa da região. Do lado de fora, parecia completamente acessível, mas quando se aproximaram, os detalhes se tornaram óbvios. "Vê aquela rampa?" apontou Marina. "Parece perfeita, não é? Mas a inclinação está errada. É íngreme demais para alguém subir sozinho numa cadeira de rodas manual." Bruno começou a fotografar, capturando não apenas a rampa problemática, mas também a expressão de Marina explicando a questão. Havia algo poderoso na imagem. Uma mulher linda e determinada, apontando para uma barreira invisível aos olhos de quem não precisava pensar sobre essas coisas. "E aquela porta?" perguntou. Isabela, sempre curiosa. "Boa pergunta. A porta é larga o suficiente, mas não tem abertura automática. Para mim, preciso pedir ajuda sempre que quero entrar ou sair." Bruno continuou fotografando, mas também começou a ver a cidade de forma completamente diferente. Cada degrau, cada porta, cada banheiro público ganhava uma nova dimensão quando observado através da perspectiva de Marina. Eles passaram a manhã inteira explorando o bairro. Marina os levou a lugares que adorava. Uma livraria onde o dono havia criado rampas improvisadas com madeira, um café que tinha mesas adaptadas e um cardápio em braille. Uma praça onde ela às vezes vinha para relaxar, porque os caminhos eram perfeitamente acessíveis. Mas também mostrou os desafios. Calçadas com buracos que tornavam a circulação perigosa, estabelecimentos com degraus desnecessários, banheiros que existiam no papel, mas eram pequenos demais para uma cadeira de rodas na prática. "Bruno", disse ela quando pararam para almoçar numa lanchonete que ela havia descoberto recentemente, "posso te falar uma coisa?" "Claro." "Este projeto não é só sobre acessibilidade para mim, é sobre pertencimento." Marina mexeu no refrigerante com o canudo enquanto organizava os pensamentos. "Quando me mudei para São Paulo, me senti tão invisível, como se a cidade não tivesse sido feita para pessoas como eu." Isabela, que estava colorindo um desenho que o dono da lanchonete havia dado para ela, levantou a cabeça. "Mas você não é invisível, dona Marina. Você é a pessoa mais legal que eu conheço." Marina sorriu e alisou o cabelo de Isabela. "Obrigada, querida. O que eu quero dizer é que às vezes é difícil se sentir parte de um lugar quando você sempre tem que lutar para conseguir fazer coisas simples, como entrar numa loja ou usar um banheiro público." Bruno baixou a câmera e a olhou diretamente. "E agora, você se sente mais parte da cidade?" Marina pensou por um momento. "Sabe o que mudou? Não foi a cidade que ficou mais acessível. Foram as pessoas. Conhecer vocês, trabalhar com as crianças na escola, ter amigos que me veem como pessoa primeiro e cadeirante depois, isso fez toda a diferença." Depois do almoço, eles visitaram o Parque Vila Lobos. Marina havia escolhido esse local porque era um dos poucos espaços públicos de São Paulo verdadeiramente pensados para a inclusão. Havia trilhas acessíveis, brinquedos adaptados e até mesmo uma ciclovia onde ela às vezes vinha andar com uma handbike emprestada. "Que legal!" exclamou Isabela quando viu um playground onde crianças com e sem deficiência brincavam juntas. "Todo parque deveria ser assim." "Deveria mesmo", concordou Bruno, fotografando as crianças brincando. Havia algo mágico naquelas imagens. A naturalidade com que as crianças interagiam, sem preconceitos ou estranhamentos.
Foi nesse momento que Bruno percebeu que o projeto havia se tornado muito mais que documentação fotográfica. Era uma jornada de descoberta pessoal. Através dos olhos de Marina, ele estava aprendendo a ver não apenas as barreiras físicas da cidade, mas também suas próprias barreiras emocionais. Marina, disse ele quando estavam sentados numa área de descanso do parque, observando Isabela brincar com outras crianças. Posso te perguntar algo pessoal? Pode. Você já se sentiu tentada a desistir? Quero dizer, de tentar ser independente em São Paulo? Marina ficou quieta por um tempo, observando as crianças brincarem. Várias vezes, principalmente nos primeiros meses. Tinha dias que eu ligava chorando para minha mãe, dizendo que queria voltar para casa. Ela olhou para Bruno. Por que está perguntando? Porque admiro sua coragem. Você saiu da zona de conforto, mesmo sabendo que seria difícil. Eu sempre tive medo de fazer isso. Bruno, você está criando uma filha sozinho há 6 anos. Se isso não é coragem, eu não sei o que é. Mas isso é responsabilidade. É diferente de escolher sair da zona de conforto. Marina se virou na cadeira para encará-lo completamente. E este projeto? Fotografar novamente? Se expor artisticamente? Passar tempo comigo? Isso não é sair da zona de conforto? Bruno não havia pensado dessa forma, mas ela estava certa. Sem perceber, ele havia dado passos significativos em direção a uma vida mais aberta, mais conectada. Acho que você tem razão, admitiu. Olha só, disse Marina, apontando para Isabela, que estava ajudando uma criança menor a subir. No brinquedo, sua filha aprendeu isso de você. Essa gentileza, essa vontade de ajudar. Você pode não perceber, mas você ensinou para ela que cuidar dos outros é importante. Quando começou a anoitecer, eles voltaram para o carro de Marina. Isabela havia adormecido no banco de trás, exausta, mas feliz depois de um dia cheio de descobertas. Bruno, disse Marina enquanto dirigia, obrigada por hoje, por me dar a chance de mostrar minha cidade para vocês. Sua cidade? É. Hoje eu percebi que São Paulo é minha cidade, sim. Não porque ela é perfeita, mas porque tem pessoas que me fazem sentir que pertenço aqui. Bruno olhou para Isabela dormindo no banco de trás, depois para Marina, guiando com confiança pelas ruas da cidade. Sentiu algo se movendo dentro do peito, uma sensação que não experimentava há muito tempo. Era a esperança. Esperança de que talvez ele também pudesse pertencer a algum lugar novamente, e que esse lugar poderia incluir Marina. Quando ela os deixou em casa, Bruno se despediu com uma promessa de continuar o projeto na semana seguinte. Mas ambos sabiam que algo havia mudado naquele dia. Não era mais apenas sobre fotografia ou acessibilidade. Era sobre duas pessoas, descobrindo que algumas das melhores coisas da vida acontecem quando temos coragem de abrir o coração para possibilidades inesperadas. Dezembro chegou a São Paulo trazendo consigo aquele calor úmido característico do verão paulistano e a proximidade das festas de fim de ano. 3 meses haviam se passado desde que Bruno e Marina começaram o projeto fotográfico. E o que havia começado como uma documentação sobre acessibilidade urbana havia se transformado em algo muito mais profundo e pessoal. Bruno estava em seu cubículo na construtora, organizando as últimas fotos do projeto quando Roberto se aproximou. Bruno, posso dar uma olhada? Perguntou. Seu supervisor, curioso sobre o trabalho que havia mantido Bruno visivelmente mais animado nas últimas semanas. Claro, respondeu Bruno, mostrando as imagens na tela do computador. Roberto ficou em silêncio por vários minutos, navegando através das fotografias que contavam uma história visual poderosa sobre São Paulo, vista através dos olhos de Marina. Havia imagens técnicas mostrando barreiras arquitetônicas, mas também fotografias emocionalmente carregadas.
Marina ensinando uma criança a empurrar uma cadeira de rodas. Isabela ajudando a medir a altura de um balcão. Pessoas comuns se oferecendo para ajudar quando encontravam dificuldades. Bruno, disse Roberto finalmente, isso aqui é excepcional. Você já pensou em fazer uma exposição? A pergunta pegou Bruno desprevenido. Ele não havia considerado que o trabalho pudesse ter valor além do crescimento pessoal e da amizade com Marina. Exposição? Não sei, é só um projeto pessoal. Rapaz, isso aqui é jornalismo fotográfico de primeira linha. Tem narrativa, tem sensibilidade social, tem qualidade técnica. Roberto se afastou da tela. A construtora tem contatos no mundo da arte. Posso fazer algumas ligações se você quiser. Naquele mesmo dia, durante o horário de almoço, Bruno foi encontrar Marina na clínica para dividir a sugestão de Roberto. Ela estava terminando uma sessão com Dona Conceição, que havia se tornado uma amiga próxima, além de paciente. Marina, disse Dona Conceição quando viu Bruno chegando, esse moço bonito aqui é o famoso fotógrafo que você anda mencionando? Marina riu, ligeiramente envergonhada. Dona Conceição, este é o Bruno. Bruno, esta é Dona Conceição, a paciente mais fofoqueira que já tive. Fofoqueira nada, só estou feliz de ver minha fisioterapeuta favorita sorrindo mais ultimamente, rebateu a senhora com um piscar de olhos maroto. Depois que Dona Conceição se despediu, Bruno contou para Marina sobre a conversa com Roberto. Para sua surpresa, ela ficou mais empolgada que ele próprio. Bruno, isso é incrível, você tem que aceitar. Eu não sei. Expor o trabalho publicamente é uma coisa muito séria. E, além disso, as fotos são sobre você, sobre sua vida. Você que deveria decidir se quer que elas sejam vistas por outras pessoas. Marina segurou a mão dele, um gesto que havia se tornado natural entre eles nas últimas semanas. Bruno, essas fotografias contam uma história importante. Se elas podem ajudar outras pessoas a entenderem melhor os desafios da acessibilidade ou inspirar alguém a fazer mudanças, então elas precisam ser vistas. Foi assim que, 2 semanas antes do Natal, Bruno se encontrou numa galeria pequena, mas respeitada na Vila Madalena, ajudando a montar uma exposição intitulada São Paulo para Todos, uma jornada de descoberta. A galeria havia ficado entusiasmada com o projeto e oferecido espaço para uma mostra de 1 mês. Isabela estava absolutamente radiante, correndo pela galeria e contando para qualquer pessoa que quisesse ouvir que seu pai era o fotógrafo mais talentoso de São Paulo. Marina, vestindo um vestido azul escuro elegante, conversava com visitantes sobre os locais retratados e as histórias por trás de cada imagem. A abertura da exposição atraiu um público diverso, profissionais da arquitetura interessados em acessibilidade, ativistas de direitos das pessoas com deficiência, amigos da construtora, pais da escola de Isabela e pessoas que simplesmente se sentiram tocadas pela divulgação do evento nas redes sociais da galeria. Roberto apareceu acompanhado de toda a turma da construtora. Até mesmo Carla, que não parava de repetir como estava orgulhosa de ter sido responsável por apresentar Bruno e Marina. Olha só, disse ela para qualquer pessoa que quisesse ouvir. Eu que organizei o primeiro encontro deles. Foi terrível no momento, mas olha onde chegaram. Bruno estava conversando com um arquiteto interessado em contratar seus serviços para documentar projetos de arquitetura inclusiva quando sentiu uma mão pequena puxar sua camisa. Pai, disse Isabela baixinho, tem uma senhora ali que quer falar com você. Bruno olhou na direção indicada e viu uma mulher elegante de cerca de 50 anos, observando atentamente uma das fotografias. Havia algo familiar em sua postura, na maneira como ela inclinava a cabeça. Marina, ele chamou discretamente. Quem é aquela senhora? Marina seguiu seu olhar e ficou pálida instantaneamente. Ai, meu Deus, sussurrou. É minha mãe.
Antes que pudessem decidir como lidar com a situação, a mulher se aproximou. Ela era elegante e bem vestida, mas havia uma tensão em seus movimentos que sugeria nervosismo. Marina, disse ela simplesmente. Mãe, o que você está fazendo aqui? Soube da exposição através das redes sociais. Vim ver. O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Bruno percebeu que outras pessoas estavam observando discretamente a interação. Então deu um passo à frente. Senhora, Santos, presumo. Sou Bruno, o fotógrafo. É um prazer conhecê-la. A mãe de Marina o estudou por um momento antes de apertar a mão estendida. Elisete Santos. Então, você é o famoso Bruno, sobre quem Marina não para de falar. Marina fechou os olhos, claramente constrangida. Mãe, posso falar com você a sós? Perguntou Elisete, dirigindo-se à filha. Elas se afastaram para um canto mais reservado da galeria, deixando Bruno com Isabela, que estava claramente curiosa sobre o drama que se desenrolava. Pai, quem é aquela senhora? É a mãe da Marina, princesa. Ela parece brava. Bruno observou de longe as duas mulheres conversando. A conversa parecia intensa, mas não hostil. Marina gesticulava enquanto falava, claramente explicando algo importante, enquanto sua mãe ouvia com uma expressão que mudava gradualmente de apreensão para algo mais próximo do entendimento. Após cerca de 15 minutos, elas voltaram. Elisete havia lágrimas nos olhos, mas estava sorrindo. Bruno, disse Marina, minha mãe gostaria de falar com você. Senhor Bruno, disse Elisete, e sua voz estava ligeiramente trêmula. Quero pedir desculpas pelo meu comportamento quando cheguei. Eu estava preparada para não gostar de você. Bruno ficou surpreso com a honestidade brutal. Por quê? Porque eu tinha medo de que alguém pudesse machucar minha filha novamente. Desde o acidente, eu me tornei muito protetiva. Talvez protetiva demais. Marina segurou a mão da mãe. Mãe acabou de ver as fotografias, pai. Ela entendeu que o que temos aqui é especial. Elisete assentiu, olhando ao redor da galeria. Essas fotografias, elas mostram minha filha de um jeito que eu nunca consegui ver. Como uma mulher forte, independente, capaz. Não como a menina que precisa de proteção que eu ainda vejo às vezes. Ela olhou diretamente para Bruno e mostram também o olhar de alguém que a enxerga pelo que ela realmente é. Isabela, que havia ficado quieta durante toda a conversa, de repente se dirigiu a Elisete. A senhora é a vovó da dona Marina? Elisete sorriu pela primeira vez desde que chegara. Sou sim, querida. Então a senhora deve estar muito orgulhosa dela. Dona Marina é a pessoa mais incrível do mundo. Ela ensinou a gente a dançar e ela fez meu pai voltar a sorrir. A simplicidade e honestidade de Isabela quebraram qualquer tensão remanescente. Elisete se abaixou até ficar na altura da menina. Você tem razão, querida. Eu estou muito orgulhosa da Marina e posso ver que ela encontrou uma família muito especial aqui em São Paulo. O resto da noite fluiu naturalmente. Elisete conversou com outros visitantes da exposição, claramente impressionada com a recepção positiva do trabalho de Bruno. Marina apresentou sua mãe aos colegas da escola, aos pacientes da clínica que haviam vindo apoiá-la, aos novos amigos que havia feito em São Paulo. Quando a exposição começou a se encerrar, Bruno se encontrou na varanda dos fundos da galeria, observando as luzes de São Paulo se estendendo até o horizonte. Isabela estava dormindo no colo de Elisete lá dentro, exausta, mas feliz pelo dia especial. Marina o encontrou ali, empurrando sua cadeira até ficar ao seu lado. Em que está pensando? Perguntou ela. Em como a vida pode mudar rápido, respondeu Bruno. 6 meses atrás, eu era uma pessoa completamente diferente, isolado, focado apenas no trabalho e na Isabela, sem planos para o futuro. E agora? Bruno olhou para ela.
essa mulher extraordinária que havia entrado em sua vida de forma tão inesperada e a transformado completamente. Agora eu tenho planos, quero continuar fotografando, quero fazer mais projetos como este. Quero que a Isabela cresça, vendo que é possível ter sonhos além das responsabilidades. Ele fez uma pausa. E quero que você faça parte desses planos, se você quiser. Marina sorriu, aquele sorriso radiante que havia se tornado a coisa favorita de Bruno no mundo inteiro. Bruno, eu vim para São Paulo procurando independência e liberdade. Nunca imaginei que ia encontrar uma família. Eles ficaram ali por mais alguns minutos, observando a cidade que havia se tornado o cenário do renascimento de ambos. Quando finalmente voltaram para dentro da galeria, encontraram Isabela ainda dormindo no colo de Lisete, que conversava baixinho com Roberto sobre a possibilidade de mais exposições. Enquanto Bruno cuidadosamente transferia Isabela para seus próprios braços, Marina se despediu da mãe com um abraço longo e apertado. Mãe, obrigada por ter vindo, por ter dado uma chance a tudo isso. Obrigada a você, minha filha, por me lembrar que deixar as pessoas que amamos crescerem às vezes significa deixá-las voar. Quando saíram da galeria naquela noite, Bruno, Marina e Isabela caminharam juntos até o carro. Era uma família improvável, um engenheiro tímido, uma fisioterapeuta determinada e uma menina de 8 anos cheia de sonhos. Mas era uma família verdadeira, construída não apenas por circunstâncias, mas por escolha, carinho e a coragem de abrir o coração para possibilidades inesperadas. E enquanto Bruno dirigia pelas ruas de São Paulo com as duas pessoas mais importantes de sua vida, ele soube que aquele não era o fim de uma história, mas o início de muitas outras. Histórias de amor, de crescimento, de descobertas e, acima de tudo, de duas pessoas que haviam aprendido que as melhores coisas da vida acontecem quando temos coragem suficiente para acreditar que merecemos ser felizes. Os colegas que haviam armado aquela cilada na festa junina não poderiam ter imaginado que seu plano bem-intencionado resultaria em algo tão belo e duradouro. Eles haviam chorado naquela noite na galeria, não de tristeza, mas de uma alegria profunda ao perceberem que, às vezes, os melhores milagres começam com gestos mais simples de amor e esperança.